que vem será o ano de Hakel, um ano muito especial. Mas você sabe qual é a origem do Hakel na Torá? Você sabe como aproveitar o ano? Vamos lá, assista ao shiur, depois aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Por que eu digo que o shiur de hoje é muito importante? Se Deus quiser, o ano que vem é o ano de Hakel. Hoje a gente vai analisar o que quer dizer a Hakel. Uma palavra pequena, mas com um significado tão grande. Hakel é uma das mitzvot da Torá, uma das últimas mitzvot, preceitos, que Moshe Rabbeinu ensinou ao povo judeu. Isso quando ele já estava se despedindo praticamente do povo. E ele diz para o povo sobre uma reunião muito especial que eles deveriam fazer. Vejam aqui, vamos ler no próprio texto da Torá a ordem do Hakel. Então Moshe ordenou ao povo dizendo, no final dos 7 anos, temos um ciclo de, a cada 7 anos temos o ano de Shemitah, aquele ano que ninguém deveria trabalhar na terra, ninguém poderia fazer qualquer ação de agricultura. E no final daquele ano, melhor, após aquele ano, na festa de Sukkot, no segundo dia de Sukkot, 16 de Tishrei, todo o povo judeu deveria vir e ver a face, a presença de Deus, o teu Deus, no local que ele escolheu, e lá será lida toda essa Torá perante todo o povo de Israel, nos seus ouvidos, para que todos aprendessem. Junte o povo, homens, mulheres e crianças, e os convertidos das suas cidades, para que escutem, para que aprendam e temam Deus, teu Deus, e cuidem para fazer toda essa Torá. Os seus filhos que não sabiam escutarão e aprenderão a temer Deus por todo o tempo que vocês habitarem a terra de Israel. A terra que Deus deu. Esses são os versículos que Moshe Rabbeinu transmite, então, a mitzvah de Hakel. Vamos lembrar, isso acontecia no segundo dia de Sukkot. Todo o povo vinha para Jerusalém. Inclusive, esse preceito eles só começaram a cumprir depois que conquistaram toda a terra de Israel e a dividiram. Todo mundo ia para Jerusalém. Consegue imaginar quanta gente? Milhares e milhares e milhares de pessoas, todas se reunindo lá. Os sacerdotes, os Kohanim, tocavam trombetas de ouro, toques parecidos com o de Rosh Hashanah, tudo para avisar que era Hakel, era o momento da grande reunião. Então eles iam para o pátio do templo, milagrosamente, todo mundo cabia lá, o templo não era tão grande assim, mas milagres aconteciam, e lá se erigia então um palco de madeira no pátio, e se entregava então um Sefer Torá, o rolo da Torá, uns dizem que era o rolo escrito pelo próprio Moshe Rabbeinu, e se passava o rolo de pessoas de cargos importantes, uma após a outra, até que o sumo sacerdote recebia o rolo da Torá e entregava para o rei. O rei se sentava, era a única pessoa que podia sentar no templo devido à sua santidade. Ele sentava, fazia uma brachá, lia alguns trechos da Torá e depois recitava mais 8 brachot, 8 bênçãos. Deveria ser um evento fenomenal. Vamos imaginar nós mesmos lá, vendo tanta gente reunida, o próprio rei, a imponência de tudo aquilo. E aí, quando lemos sobre essa mitzvah, esse preceito de reunir todo mundo, algumas coisas chamam a atenção. A primeira delas são as crianças. Crianças não têm obrigação de nada, nenhuma mitzvah. A gente faz elas usarem o tzitzit a partir dos 3 anos para poderem se acostumar. Nós levamos elas na sinagoga para escutarem, aprenderem a rezar, mas elas não têm obrigação nenhuma. E de repente, neste preceito, temos que levá-las até o templo. E não era uma coisa muito fácil. Podia estar frio, podia estar muito quente, e ainda assim
tínhamos que levar todas elas para esse grande evento. E por que isso? O comentarista Rashi, ele diz que é para trazer mérito para os pais. Aqueles que estão as levando, eles estão cumprindo com o preceito da Torá, então eles vão receber uma recompensa por causa disso. Então, se eles levam, os pais levam seus filhos apenas pela recompensa, vamos ordenar que eles levem pedras. Por que justamente as crianças? Lemos na Torá que o objetivo dessa reunião era colocar Yirat Shamayim, temor aos céus, no coração de todos eles. Vendo tudo aquilo, chacoalhava a alma da pessoa, e isso fazia com que a pessoa tivesse mais temor aos céus. O Malbim explica que a Torá diz das crianças que não sabiam o que quer dizer que uma criança não tem idade, uma criança não tem discernimento, ele não tem realmente conhecimento. Então, quando uma criança ela vê algo, ela automaticamente capta aquilo. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que mostramos para a criança. Porque se uma criança está exposta, por exemplo, à violência, então ele vai absorver aquilo. Ele pode se tornar uma pessoa violenta. Então, a Bíblia, ele diz que uma criança vendo toda aquela multidão, aquilo gravava nele esse temor, essa ideia de união, essa ideia de ver Deus. Não necessariamente a criança ia escutar o rei lendo. Imagina, não tinha microfone, não tinha um sistema de som. Então, as pessoas, a grande maioria que estava presente lá, não iam escutar nada. Iam estar lá. E ainda assim, isso era o suficiente para marcar a pessoa. Vemos no Tratado de Avot, na Ética dos Pais, que quando Rabbi Yochanan ben Zakkai ele foi falar dos seus 5 alunos, falar bem deles, e ele trouxe uma característica especial de cada um dos seus alunos. Ele falou sobre Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto, feliz é aquela que deu a luz a ele. Por quê? Porque sua mãe, qual foi o mérito dela de ter um filho tão especial, um sábio, um justo da Torá? Porque sua mãe, quando ele era muito pequeno, levava ele para sinagoga, para casa de estudo, para que a criança pequenininha, ainda amamentando, absorvesse palavras de Torá. Obviamente ela não entendia nada, era muito pequena, mas a criança escutando isso foi marcando ele e eventualmente ele se tornou um grande justo, um grande sábio. Então essa ideia de levar uma criança pequena, de meses, no templo sagrado, era para marcar ele, mesmo que ele não entendesse nada, isso ia preencher ele com assuntos de santidade. Indo para o outro lado, falamos das crianças, homens e mulheres, é mais entendível, inclusive mulheres, apesar de elas serem isentas de qualquer mitzvah ativa que dependa do tempo, falamos algumas vezes sobre isso, que uma mulher não precisa pôr tefilim, porque o tefilim se coloca somente de dia, então é uma ação, uma mitzvah ativa que depende do tempo, o tempo marca essa mitzvah. A reunião de Raquel também era no tempo, tinha o dia certo para aquilo acontecer, o segundo dia de Sukkot. Uma mulher, a princípio, estaria isenta, mas pela magnitude do evento e da importância, as mulheres eram obrigadas também. Agora, a pergunta é, por que o rei lia a Torá? Não seria mais lógico colocar um sábio, um grande rabino da época, para que ele lesse a Torá? Afinal de contas, a leitura da Torá, o ensinamento, vem dos sábios, não do rei. Não é essa a função do rei. O rei não deve sentar para ensinar o seu povo. Ele, obviamente, faz isso também, mas não é o seu foco. Isso é dos professores, dos sábios. Então, por que a Torá demanda que o rei leia, faça essa leitura da Torá perante todos? Na ausência de um rei, aí o líder do povo. Em primeiro lugar, porque o objetivo dessa leitura não era ensinamento. O ensinamento vai na escola, vai na sinagoga escutar a leitura da Parashá com explicações. O rei não explicava sua leitura naquele momento. O objetivo naquele, então, era o temor. Como falamos, é absorver temor a Deus. Depois de ver tanta gente, isso marcava o temor. O rei fazia isso através da sua própria função. É para isso que a gente tem um rei. A Torá diz que quando o povo fosse buscar um rei,
é para que todos pudessem cumprir a Torá da forma apropriada. O rei inspira o cumprimento das mitzvot da forma correta e total. Então, o primeiro motivo de justamente o Melech ler é porque o objetivo lá não era ensinar a Torá, e sim colocar esse temor. E outra razão é que uma coisa é qualquer um falar que acredita em Deus e teme Deus. É bonito, é importante, mas não marca aqueles que estão ao seu redor. Não necessariamente. O próprio rei, o líder, o bambambam, o chefão do povo, ele, perante todos, diz que Deus está acima dele. Ele lê da Torá, que, reconhecendo que ela está acima até mesmo dele. Isso mostra e ensina humildade para todo mundo. Ele diz, ele reconhece que Malkosh Olam, o rei do mundo, está sobre ele, sobre o seu próprio reinado. O rei, Deus, é rei de todos os reis. Automaticamente isso ensinava humildade para todo o resto do povo, porque afinal de contas, ninguém é tão importante quanto o rei. Depois, quando lemos no Maimônides, o Rambam, sobre essa mitzvah de Raquel, o Maimônides compara isso com a entrega da Torá. Quando Deus reuniu todo o povo aos pés do Monte Sinai e e transmitiu a Torá, os 10 mandamentos, o Maimônides diz que o mesmo acontecia nessa grande reunião. E a lógica é a mesma. A entrega da Torá não foi para ensinar a Torá, senão Moshe Rabbeinu deveria recitar todos os 613 preceitos que temos na Torá. E não é o que ele fez. Os 10 mandamentos, já tivemos um shur falando da importância de cada um deles. Eles não são para ensinar a Torá, o conhecimento, e sim para transmitir a responsabilidade, o compromisso com Deus e o temor a Deus. O objetivo da entrega da Torá foi que o povo visse a presença divina. O mesmo ocorre, então, no Raquel. O objetivo, de novo, não é aprender, e sim internalizar temor a Deus. E por isso mesmo, sendo que poucas pessoas talvez escutariam o próprio rei, isso novamente traz essa ideia de que não é aprender, não é memorizar o que o rei diz, e sim internalizar toda aquela situação. E por quê? Porque essa visão tão magnânima marcava cada um deles pelos próximos 7 anos. Era como carregar as baterias espirituais de compromisso com Deus por mais 7 anos. E isso vem explicar uma outra ideia. Quando lemos na Torá sobre a data que deveria acontecer o Raquel, essa reunião, a Torá não diz no 8º ano. Temos o ciclo de 7 anos. A Torá poderia dizer no 8º ano, no final daquele ciclo de Shemitah, a Torá poderia dizer no 1º ano do ciclo. E não é isso que a Torá menciona. A Torá conecta com Shemitah, sendo que Shemitah era um ano dedicado a Deus e que ninguém poderia trabalhar na terra, que era o que todo mundo fazia naquela época. Então, ao final daquele ano, pode ser que as pessoas iam correndo para o trabalho. Finalmente eu vou poder plantar, produzir, colher, vender. E aí Deus fala, não, peraí. Eu sei que vocês dedicaram o ano inteiro para mim, mas leva um lembrete disso tudo. Essa grande reunião que acontecia marcava a pessoa de uma forma que não é só um ano que eu dediquei para Deus, e sim, eu tenho um lembrete que eu devo esticar tudo que eu aprendi naquele ano, que eu estudei, para os próximos 7 anos. Então, essa era a ideia geral dessa grande reunião, dessa fantástica reunião de todo o povo judeu lá em Jerusalém. Incorporar temor a Deus e transmitir isso para 7 anos. Muito legal. Quem não gostaria de estar lá, com certeza deveria ser um evento assim, lindo de se ver. Tá bom. Mas qual é a relevância hoje em dia? Hoje em dia não temos tempo. Não temos obrigação nenhuma de fazer o Hakel. Tem alguns preceitos que, mesmo com a destruição do templo, se mantiveram.
Raquel não é um deles. Pela lei, pela Torá, Mideoraita, somente com o templo sagrado, com a terra de Israel, sob nosso domínio. E quando o templo foi destruído, os sábios não disseram, vamos manter esse preceito, vamos levar para todas as gerações. Então, qual é o objetivo desse shiur? Por que a gente está falando sobre Raquel? Isso é uma coisa que a obrigação era 2000 e poucos anos atrás. Agora não temos isso. Na verdade, quando a gente lê sobre o Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe, ele fez desse assunto de Raquel uma coisa muito, muito forte. Desde o começo da liderança, e na verdade, até antes dele se tornar líder do nosso povo, ainda antes do falecimento do seu sogro, o Rebbe falava sobre essa ideia de Raquel. No ano se festejava bastante isso. Por quê? Se os sábios na Guemará não transmitiram isso para a gente, por que o Rebbe assim enfatizou? Para entender isso, temos que trazer um outro conceito antes. Em todos os preceitos, temos duas partes. Temos a parte prática, o fazer, e temos a kavaná, a intenção que temos que ter naquela mitzvah. Por exemplo, temos a mitzvah de comer matzah. No Pesach, na Páscoa, a gente se senta e come aquela bolacha, matzah, preferência redonda. E na matzah temos dois fatores. Temos o comer a matzah e temos a intenção da matzah. Qual é a intenção da matzah? Que quando saímos do Egito, comemos esse pão, porque não deu tempo de fermentar, então ele ficou chato, e por isso comemos ele para lembrar a saída do Egito. Temos a ação e a intenção. O que acontece se a pessoa comeu a matzah e não teve a intenção? Ele não pensou no Egito. Chegou no dia de Pesach, dia 15 de Nissan, à noite, quer dizer, 14, na noite seguinte, ele comeu matzah. De acordo com a Halachá, com a lei judaica, ele cumpriu com a mitzvah, ele cumpriu com o preceito. Mesmo que ele nem pensou no Egito, ele cumpriu com a obrigação de comer matzah. Agora, se por outro lado, naquela noite, ele não comeu matzah, mas ele sentou e meditou muito sobre a saída do Egito, ele não cumpriu com a mitzvah. Ele sim fez a ação de lembrar da saída, que também é um outro conceito de Pesach, mas se ele mentalizou comendo matzah e não comeu, ele não cumpriu com a mitzvah. A mesma coisa o tefilim. Se a gente pensa sobre o tefilim, mas não coloca o tefilim, não cumprimos mitzvah nenhuma. Temos outras mitzvot, outros preceitos, que sim dependem mais da intenção do que da ação. Quer dizer, a ação é importante, mas a intenção é muito mais. Por exemplo, fila, reza, oração. Tem determinadas partes da reza que se a pessoa não medita, mesmo ele balbuciando as palavras, falando Shema Israel, por exemplo, e ele não pensa que com o Shema Israel ele está aceitando Deus como o seu Deus e a unicidade de Deus, se ele não pensa nisso, ele não cumpriu com a mitzvah. Por isso é muito importante aprender o significado das rezas. Ou no começo da Amidah, temos as 3 primeiras bênçãos da Amidah, da reza silenciosa, a pessoa também tem que entender o que ele está falando, senão ele não cumpriu com a sua obrigação. Então, temos mitzvot, preceitos, que a intenção é mais importante, e temos outros que a ação é mais importante. O Rebbe, quando ele analisou os versos da Torá, os versículos, e quando ele analisou o Maimônides, ele chegou à conclusão de que, no caso do Raquel, a intenção é mais importante do que a ação. A Torá diz por que o povo deveria se reunir? Para pegar temor a Deus. O Rebbe vê daqui que se o foco é o temor a Deus, então a ação de ter o rei lendo a Torá é secundária. E daí o Rebbe puxou essa ideia de fazer até hoje o Raquel. Uma vez que fazendo reuniões e falando de Torá, nós também conseguimos alcançar temor a Deus. E mais ainda o Rebbe fala, hoje em dia é mais importante fazer reuniões de Raquel mais do que na época do templo. Mesmo que não temos um rei, hoje em dia não temos o templo sagrado, ainda assim é mais importante agora do que naquela época. Hoje conseguimos cumprir de uma forma aprimorada
mais do que nossos antepassados. Como? O Rebbe diz que às vezes a ação atrapalha. Por exemplo, os sacrifícios, os korbanot que eram feitos no templo. Quando uma pessoa levava um sacrifício para se arrepender de algum pecado que ele, porventura, tenha cometido, ele levava lá o animal. Estava cheio de gente trabalhando. Os sacerdotes se ocupando com o animal dele. E passava de um para outro. E cada um fazia uma parte do processo. Então, pode ser que naquele momento de tão distraído, a pessoa podia se esquecer do objetivo dela lá, que é techuvá, que é retornar a Deus. Então, mesmo que ele fez o sacrifício, ele ofereceu como deveria ser, faltou a intenção dele de tanta coisa acontecendo. Hoje em dia, que não temos templo e por isso não podemos oferecer sacrifícios, então a gente ficou só com o sentimento, só com a tchuvá. Não temos o que oferecer junto com a tchuvá. Então, hoje, se Deus nos livre, uma pessoa peca, a única coisa que ela tem a fazer é confessar a Deus, pensar, meditar, se arrepender, se comprometer a não pecar mais. Então, vejam bem, o Rebbe deduz daqui que hoje em dia a gente consegue fazer uma tchuvá mais aprimorada, melhor do que se fazia na época do templo. E a mesma coisa com Raquel. Raquel era uma coisa tão fenomenal que pode ser que a pessoa está lá no templo, o rei está lendo a Torá, ele inclusive consegue escutar, mas ele não vai internalizar o temor, porque ele está vendo um que está empurrando, outra, uma criança pode começar a chorar, ou é tanta gente, tão bonito, primeira vez dele no templo, vendo toda essa beleza, então pode ser que com tudo aquilo ele acabe não fazendo o objetivo principal, que é o temor a Deus. E quando a gente fala de temor, não é medo, pavor a Deus, isso não pode. Quando falamos de temor, é esse compromisso que a pessoa tem com Deus. Então pode ser que naquele momento a pessoa poderia se distrair. Óbvio que queremos a reconstrução do templo, que volte o templo e que tenhamos Raquel como se deve. Mas o Rebbe traz, segundo essa lógica, que hoje em dia, não tendo toda essa fanfarra, a gente consegue ter um Raquel melhor, internalizar melhor ainda esse sentimento desejado. Hoje focamos na mensagem. Disso, o Rebbe exige que cada um faça o Raquel. Então, a partir de Rosh Hashanah, até um pouquinho antes, trazer inspiração para esse ano, o Rebbe fala que todo mundo tem que ser Raquel. Durante o ano que vem, temos que aproveitar cada segundo para falar de Raquel. Até quando a gente cumprimenta uma pessoa, Shana Tová, no Rosh Hashanah, Shana Tová, que esse ano de Raquel seja muito bom. No Yom Kippur, que seja selado para o ano bom e doce de Raquel. O tempo todo mencionar a Raquel, porque isso, de novo, traz a ideia desse temor a Deus, desse compromisso com Deus. É sabido que os costumes judaicos são muito queridos. De certa forma, mais do que uma mitzvah, um preceito. Trazendo novamente o Pesach, a festa do Pesach, quando a criança faz as 4 perguntas para os pais, por que essa noite é diferente, temos a ordem das 4 perguntas e temos a forma Chabad de perguntar. Então, primeiro a criança pergunta sobre mergulhar, a gente mergulha 2 vezes, a gente mergulha o maror. Depois a criança pergunta por que comemos matzá, depois por que comemos maror, e finalmente por que reclinamos nessa noite. É interessante que se a gente vê o que está por trás das perguntas, matzá é uma mitzvah da Torá, o maror, o reclinar é uma mitzvah, um preceito rabínico. Já a primeira pergunta que a criança faz, de mergulhar o maror, isso não é preceito nem rabínico, nem da Torá, isso é um costume. E, no entanto, a criança pergunta primeiro do costume, para ensinar que o costume é muito querido. É como um marido, que, obviamente, o marido tem que sustentar a sua esposa, agradar ela, dar tudo o que ela precisa. Mas quando ele chega no Shabbat, uma caixa de bombom, uma coisa a mais, é uma coisa mais querida. Porque era algo que ele não tinha obrigação, pelo menos na maioria dos casais,
E ainda assim ele fez questão de fazer. Um costume é isso, é nós mostrando para Deus como amamos Ele e fazemos algo a mais. Pois bem, existe um costume de Sukkot, quando lemos o Halel, uma reza, uma parte da reza muito bonita, que louvamos a Deus, em Sukkot nós seguramos as 4 espécies em alguns momentos do Halel, em outros seguramos apenas 3. O Etrog, que é aquela fruta cítrica, nós deixamos de lado e seguramos o lulav, as 3 espécies, o lulav, Hadassah e Aravá, durante todo o Halel. Em 1987, o Rebbe segurou os 4 durante todo o Halel. O costume era segurar somente 3 e o Rebbe fez questão de segurar as 4 espécies. E isso causou um pouco de choque em todo mundo que estava vendo. Afinal de contas, o costume não é esse, o costume é muito querido. Nós não mudamos os costumes que temos. Isso era um costume que o Rebbe aprendeu do Rebbe anterior, seu sogro. Então, de repente, o Rebbe mudou o costume. Algumas noites depois, num Farbrengen, numa reunião Hassídica, o Rebbe explicou por que ele fez isso. Apesar do costume ser muito precioso, no ano de Raquel ele fez questão de segurar as 4 espécies o tempo todo. Por quê? Porque cada espécie representa um tipo de judeu. Tem o judeu que sabe estudar e faz as mitzvot, tem aquele que só sabe estudar, mas não cumpre nada, tem o outro que cumpre, mas não estuda, e tem aquele que não faz nada. Cada espécie representa um tipo. E o Rebbe falou, no ano de Raquel, no ano de reunião, essa tradução literal de Raquel, no ano de reunião eu quero segurar todas as espécies, todos os judeus juntos, o tempo todo. Então, apesar do costume ser precioso, o Rebbe mudou ele naquele ano para mostrar que Raquel deve se pensar em Raquel o tempo todo, deve se pensar em reunião e Deus constantemente. Porque essa reunião é outro objetivo do Raquel. É finalmente ter todo mundo junto. Homens, mulheres, crianças convertidos, todos juntos, sem diferença se um é mais importante ou menos importante, todo mundo lá escutando o rei. O Rebbe, ele fez questão de que o tempo todo se mencionasse Halel. Então, se criaram logos, cada ano de Raquel, se cria um logo, inclusive, esse é o logo daqui para o Brasil esse ano. Na Raquel, o ano de Raquel, 5.783, um ano de união judaica. Porque esse ano, quer dizer, a partir de Rosh Hashanah, é só nisso que a gente vai pensar. O tempo todo reunião, o tempo todo conexão. Eu mesmo casei no ano de Raquel, eu não posso esquecer o ano, 2009, e no Birkat Amazon, no livreto que a gente dá para a bênção após a comida, a gente pôs na capa, o ano de Raquel, porque, de novo, lembramos sempre que aquele ano é um ano muito especial. Tem uma sihá, um discurso, tem inclusive vídeo do Rebbe falando sobre o ano, e o Rebbe traz um assunto interessante do Raquel, que mencionamos antes, que em Jerusalém todos os sacerdotes tocavam trombetas de ouro. Todo mundo junto, imaginem o estrondo que era isso, para anunciar que estamos no ano de Raquel. E aí é mencionado que se estamos andando na rua e vemos um sacerdote que não está tocando a trombeta, falamos, parece que ele não é um sacerdote. Ele é um cohen. Mas se ele não está tocando naquele momento de união, ele não está com a sua trombeta de ouro tocando, parece que não é um cohen. Essa ideia reflete em cada um de nós. No ano de Raquel temos que estar tocando trombetas, no sentido figurativo, de anunciar, estamos em Raquel, vamos nos unir, vamos trazer união para todo o nosso povo, o tempo todo, e quanto mais, melhor. E essa é outra ideia do porquê que o rei lia a Torá. Para lembrar que na nossa vida cada um é rei. Cada um é líder de alguma coisa. Seja na nossa família, ou é o patriarca, ou é a matriarca, a mãe tem uma figura extremamente especial na família judaica. Então, se a mãe ela está fazendo Raquel com sua família, se é líder de uma congregação, tem que trazer Raquel. Ah, mas eu tenho uma roda de amigos. Tá bom, então na tua roda de amigos, se levanta, vira líder, fala, vamos fazer Raquel.
Cada um consegue ser líder, cada um consegue ser rei, cada um tem dentro de si realeza. Então tem que despertar isso nesse ano. Falar, vamos nos unir, vamos nos reunir. Cada um consegue. 7 anos atrás, temos o grupo da família, o WhatsApp, quem não tem? E meu cunhado, Rabino Levi Slonim, ele vira e mexe, acho que era todo mês, falava, vamos reunir a família para fazer a Raquel. Quer dizer, na verdade, se resumia em basicamente um almoço de domingo, toda a família na casa da minha mãe. Está valendo! Se nesse momento nós falamos palavras de Torá e colocamos moedas de Tzedakah e falamos de Raquel, essa é uma comemoração de Raquel. Algo que é mais forte até do que naquela época. Naquela época isso acontecia no segundo dia de Sukkot e ponto. Acabou, todo mundo ia para sua casa. A maioria ficava para a festa de Sukkot, para dança, que tinha algo muito belo. Explicaremos mais para frente em outro shiur. Mas, agora, o ano todo podemos fazer isso. Cada um reuniu amigo. Vamos falar de Raquel. Encontrou alguém? Fala de Raquel. Traga a união a cada momento. Ah, eu quero divulgar a Raquel? Vamos lá, temos o logo, tem o shiur aqui, depois podem mandar o link. Por que é importante? Porque temos que trazer a consciência de que o ano que vem é especial. Mais especial. Todo dia é especial, o ano que vem é melhor ainda. O ano que vem é aquele que nós celebramos a união, celebramos a conexão que temos com Deus. E cada um, independente do seu nível. Esses sacerdotes que tocavam as trombetas, tem uma diferença com os sacerdotes que faziam serviço no templo. No templo, podia entrar somente o sacerdote completo. Quer dizer, se o sacerdote estava com o braço quebrado, ele não podia trabalhar. Se ele faltava um órgão, um dedo, nele ele não poderia trabalhar no templo. Não de forma fixa, ele poderia ajudar em algumas coisas, mas depende do defeito, digamos, defeito físico que o sacerdote tivesse, ele não poderia fazer nada. Se ele é cego, como que ele vai ajudar? Raquel, até mesmo o Cohen cego, ele pode tocar trombeta. Ele deve tocar trombeta. Então, independente do nosso nível, eu não sou rabino, não estudei Torá, como que eu vou fazer Raquel? Não importa. Junte amigos, junte a família, fala, esse ano é um ano especial. Esse ano é um ano dedicado à união. Cada um consegue fazer isso, não tem desculpa por que não fazer. Vamos, então, trazer essa avá, esse amor, essa união, esse temor a Deus, essa conexão, e que possamos merecer, então, que realmente aconteça o ano que vem, já com o Melech HaMashiach, com o Rei Mashiach, ele mesmo lendo no pátio do terceiro templo sagrado, que será muito maior, melhor, mais belo, e que possamos nos reunir em Jerusalém, tendo um Raquel fantástico em todas as formas possíveis. Aproveitem, vamos lá, vamos aproveitar a inspiração e transformar o ano que vem, Bezrat Hashem. Escolha a todos que participaram.